Fazendo uma pequena pausa nos vídeos sobre o layoff que eu sofri e a busca do novo emprego, vamos falar sobre um tema que eu fiquei devendo para vocês lá do ano passado. Finalzinho do ano passado, início de dezembro ali, o Mandevin organizou uma Shurumit em que ele chamou a galera para falar um pouco sobre como é que é empreender como programador e alguns brothers de startupeiros, de hack ninja, e eu, mas esses outros brothers dessas outras áreas, fomos compartilhar como é que foi a nossa experiência empreendendo. E o mote da minha talk, eu não vou aqui repetir o que eu falei na minha talk, mas o mote da minha talk foi: não caia na besteira de abrir uma fábrica de software. Fábrica de software é uma parada que você só perde de todos os lados. E aí eu expliquei os lados que você perde. E eu falei pra galera sobre ser um agente do caos, sobre você ser alguém que tem uma capacidade fora do comum, ter uma certa confiança, mas semear na cabeça das pessoas que te contrataram que você não tá garantido. Se eles souberem que você não tá garantido, eu te garanto que você vai conseguir sempre as melhores ofertas e você vai conseguir sempre ser valorizado no lugar que você tá. Bom, foi esse o mote da minha talk, só que aí ficou o quê? Ficou algumas perguntas para eu responder, e aqui é o que eu vou fazer hoje com vocês. E se você não me conhece, eu sou o Lucas Badico, dev mentor e apaixonado por programação, nesse momento em busca de um trampo na gringa, mas já já a gente tem apelido sobre isso. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta muito boa, porque vai me dar a oportunidade de eu repetir um pouco do que eu falei sobre as partes ruins da gente ter uma fábrica de software. E a pergunta é: apesar de todo o caos da fábrica de software, você acha que pode ser uma boa experiência para começar a empreender? Eu não acho. Por que eu não acho que é uma experiência muito boa? Só vai ser uma experiência razoavelmente boa se você já tiver uma certa experiência na carreira. Então, se você tiver ali uns 5 anos, razoavelmente boa, dizendo assim, sobre o lado de empreender. E você vai empreender, e você como empreendedor de fábrica de software, você vai estar melhor do que um empreendedor de outras áreas. Sei lá, um vendedor, um meio qualquer, sabe? Você vai estar bem comparado com empreendedores. Mas se você se comparar com outros programadores, você vai perceber que você está para trás, porque foi o que eu vivi. Eu atrasei a minha evolução salarial uns 4 anos pelo que eu empreendi. No primeiro ano eu tive um salto, sim, eu consegui garantir um salto, mas depois eu só atrasei, porque se eu tivesse ido para gringa e eu tinha capacidade de ter ido para gringa quando eu estava com 1 ou 2 anos de empresa, hoje eu estaria muito melhor, hoje eu estaria muito provavelmente em algo que o Durval tá hoje. O macaco velho de Shurumit sabe quem é o Durval. Então eu imagino que eu estaria mais ou menos como ele, com bastante experiência na gringa e uma vaga mais segura, que não é o que aconteceu. Quando você olha pela ótica de empreendedor, você vai estar bem. Mas se você olha para a ótica de programador, você vai estar mal, entende? Com essa experiência, você já consegue vagas muito boas que vão te pagar salários que muitos empreendedores só sonham, sabe? Agora, se você quer empreender, cara, o mesmo trabalho de você empreender com a fábrica de software é você empreender com um negócio. Tipo a Pix, tá? Quem tava no Shurumit viu. Eu acho que você ganha muito mais conhecimento, você evolui muito mais como empreendedor quando você tem um único negócio e você tem que vender aquele negócio, não vender o seu serviço. Venda de serviço é cruel, é ingrato, eu não recomendo. Eu recomendo você ter um business. Aí entra aquela coisa, você tá recomendando fazer um SaaS? Não exatamente como o pessoal de SaaS está dizendo para você fazer, é você ter uma oportunidade, você ter um nicho de negócio que você tem um certo conhecimento, ou tem um sócio que tem um conhecimento, e você produz valor naquele nicho, seja com software, com integração, entende? Então, assim, você quer empreender? Acha um nicho e aplica programação naquele nicho. Não tenta vender programação como o produto, porque se você fizer, você vai cair naqueles erros que eu falei. Você vai ver a sua empresa perder know-how, porque as pessoas vão embora e o material está com as pessoas. Você vai ver a sua empresa ter que acabar negociando por preço no fim das contas, e você vai ver cliente abusando, achando que é teu dono, entendeu? Então, eu não recomendo. Há sim uma chance de você ganhar muito dinheiro, mas aí é quando você pega devs do Brasil, monta times no Brasil para pegar projeto de fora. Aí você consegue ganhar bastante dinheiro. Mas se você consegue ganhar dinheiro assim, por que você não vai direto para fora, ganha bem sozinho e monta um negócio aqui no Brasil, que é o que eu tô tentando fazer hoje? Aí a segunda pergunta é: no cenário difícil de empreender, você vencer algumas barreiras para alcançar o sucesso. Qual atitude pessoal você julga ser a mais importante para este fato? Olha, eu vejo que tem 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar é o da persistência, no sentido da gente ser cabeça dura mesmo, cara. Porque empreendedor, se não for cabeça dura, cara, esquece. Porque assim, eu tive problemas na minha jornada
Desde o primeiro ano, cara. Desde o primeiro ano. Eu aguentei 5 anos. Desde o primeiro ano eu tive problemas. A gente enfrentou os problemas, arrumou pequenas soluções momentâneas, sabe? Superou e aí, né, foi crescendo e até ter novos problemas. Quando chegou no terceiro ano, foi o que eu falei. Eu percebi que a empresa não iria ser o meu futuro. E aí eu comecei a pensar em alternativas e por isso eu comecei a criar conteúdo. Criação de conteúdo, cara, eu tô aqui para devolver para a comunidade, mas é também um business, é também um investimento que eu faço. Eu coloco o dinheiro aqui, inclusive quando eu perdi meu salário eu tive de baixar um pouco o que eu estava investindo com a equipe. Eu coloco o dinheiro aqui pra gente ter, né, um futuro ali, um retorno. É um business. Então, eu tava vendo que não ia dar. Mas eu persisti para não só encerrar bem, mas também para encontrar outro caminho. Então, persistência é importantíssima. Isso vem do seu pessoal. A segunda vertente é você ter um ambiente que ajude isso, né? O meu ambiente era o quê? Eu tinha um salário muito bom. Se desse errado, eu poderia, igual eu fiz, tentar arrumar um trampo fora e tal. E assim, para eu não ter tanta dificuldade de arrumar trampo, eu posso pegar um trampo no Brasil, se a coisa ficar realmente preta, que é o que eu vou acabar fazendo caso demore muito o trampo na gringa. Então assim, eu tinha um ambiente, e aí envolve também pessoas que me apoiam. Eu tinha meus sócios, que eram pessoas fantásticas. Inclusive, esses dias o meu sócio mandou uma parada muito, muito fofinha. Falou assim, ó, é muito mais fácil você conseguir 10 amigos em um ano, mas é muito, muito mais difícil você ter um amigo por 10 anos. E a gente é amigo há mais de 10 anos. Acho que desde os meus 15, 16 anos eu conheço o Guilherme, sabe? A gente, brother, desde antes dele começar a faculdade, antes de eu começar a faculdade, então, e já falei, a gente perdeu dinheiro junto, ele investiu, eu joguei dinheiro fora, eu investi, jogamos dinheiro fora, enfim. Então, assim, brother é isso, sabe? Então, você precisa de bons sócios, isso é muito importante, porque você precisa estar equipado, você precisa de bons conselheiros, no fim das contas. Eu tinha um conselho, uma dica para quem for empreender em qualquer área: tenha um corpo de conselheiros. O brother da Pixta, que eu esqueci o nome de novo, me perdoa, velho. Ele falou que ele tem um sócio lá que colocou parte da grana, mas ele também colocou para que ele tenha alguém para reportar. E essa é a ideia do conselho, né? De você ter um conselho que você reporte, que você pensando metas, pensando, mas e retorno disso aí, sabe? E aí foi muito interessante. Esse meu brother, um dos conselheiros, foi o primeiro a apoiar a gente encerrar a empresa. Falou, não, velho, a gente fez muita coisa. Não vamos encerrar num tom baixo, vamos encerrar com muitas conquistas. Olha o tanto de pessoas que a gente colocou no mercado, olha o quanto você cresceu como profissional, olha o quanto a gente foi longe, sabe? Foram 5 anos. Então, cara, só sucesso. Então é isso, tenha conselheiros, acho que é importantíssimo. Persistência, um ambiente, né, umas condições que favorecem a esse caminho, e conselheiros, cara. Conselheiros, sócios, pessoas ao teu redor que vão te apoiar e te incentivar sempre a crescer, sabe? Você pode perceber que nem tudo é pessoal, intrínseco a uma pessoa só, mas é a vida dela, né? Sou um dev comum trabalhando numa empresa relativamente grande. Dado esse contexto, quais os caminhos para me tornar um agente do caos? Vamos lá. Que um dos erros que eu tive com a minha empresa foi de não ter me colocado como agente do caos, foi eu não ter deixado claro para o meu cliente que se ele não pagasse ou se ele desse mancada em algum dos contratos, a minha empresa poderia se retirar e buscar outro cliente. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eu teria ano a ano valorizado o valor que a minha empresa gerava e aí ter aumentado sempre o nosso income. Cometi o erro de ficar muito no operacional dos clientes e não separar, né? Hoje eu teria feito o quê? Eu teria continuado no operacional, mas teria colocado alguma pessoa como CEO, como pessoa de venda, pessoa comercial, para ser a pessoa bad cop, dizer, cara, se vocês não aumentarem isso aqui, a gente vai ter que sair. E aí, olha o tanto de coisa que a equipe do Lucas está fazendo. Por quê? Porque isso colocaria a pulga atrás da orelha do cliente, que ele tinha que tratar a gente bem, que ele tinha de continuar nos alimentando bem. E eu falei para a pessoa que isso é muito mais fácil como dev, porque o dev pode se destacar em pontos muito chave dentro da empresa e sempre deixar claro que se tiver uma oportunidade melhor, ele pode sair. E aí o líder, cara, esse cara aqui é importante, eu preciso. Eu tive alguns agentes do caos dentro da minha empresa e eu sempre tentei gerenciar de uma maneira justa para todo mundo, né? Pra não ser, o cara ganha 10 vezes mais que o outro e tal, e faz o mesmo trampo. Não, eu sempre tentei equilibrar, mas eu tive alguns agentes do caos e, cara, é muito fácil esses agentes do caos conseguirem ofertas melhores sendo solo dev do que como empresa. Então, se você já tá na empresa, eu digo pra você, começa a pegar a dor de cabeça que o seu líder não quer atender. Por exemplo, teve um dos meus grandes, ele ia virar até sócio da empresa, que ele pegou um problemão de um desses meus clientes, que era automatizar a infra. Tudo que a gente ia fazer, tinha que fazer manual. Ele foi lá e fez automatização. Cara, tirou um peso da minha cabeça e eu não queria mais ver aquilo. Se esse cara fosse o agente do caos, se ele deixasse claro que, ele tá olhando outros trampos, eu ia fazer de tudo pra me manter com ele, entendeu?
entendeu? Então é isso, pega um BO que o seu líder tá tendo de lidar, faz esse BO sem ele ter que se preocupar, esse líder nunca mais vai querer perder você. Você vai fazendo entrevista, vai vendo quanto que o mercado tá te valorizando e deixa claro que você não é garantia de que vai ficar lá sempre, que ele tem que cuidar bem de você, entendeu? Essa é a ideia do agente do caos. Em que ponto da sua trajetória você identificou que aquele negócio já não era só sua responsabilidade, você iria precisar de mais gente? Foi cedo. Por quê? Primeiro que a gente já começou como sócio, tá? Eu comecei com o meu sócio Guilherme lá, que ele trouxe o primeiro cliente, a gente trabalhava junto nesse cliente, e aí eu comecei a contratar pessoas. Quando eu comecei a contratar pessoas, teve um momento ali que eu tinha 5 pessoas, fora aí os sócios, e eu falei, velho, isso aqui tá ficando maluco de eu manter, porque eu cuido muito do software e eu não consigo cuidar das pessoas, e as pessoas podem começar a ter burnout. O que eu fiz? Eu contratei uma pessoa para cuidar de pessoas. Essa pessoa no final acabou virando sócia, e ela foi o outro pilar da Badico, né? A gente fala que a Badico tinha 3 pilares. O Guilherme, com a visão estratégica e pé no chão, que foi o que fez com que a gente tivesse uma boa reserva de emergência para que quando a gente precisou fechar a gente não teve problema. Eu, com a visão técnica e a visão de inspiração e ideais que a gente queria seguir como equipe, com que seria ser uma empresa de tecnologia, e a Renata, com a visão de pessoas, com a visão de cuidar de pessoas, com a visão de o dev é uma pessoa completa, e, enfim, e tratar dessa forma, sabe? Tanto que na primeira vez que ela fez uma rodada de one-on-one com todo mundo, cara, ela trouxe um retorno que eu não ia ter nenhum ano, eu ia ter perdido a minha empresa em 6 meses, basicamente, porque as pessoas teriam demandado. Então, eu vi muito cedo isso, e qualquer seja a sua empresa, eu acho que você também vai precisar de uma pessoa de pessoas. Não é RH para cuidar de processos de contratação e demissão, não. É para cuidar das pessoas lá dentro, sabe? Manter elas lá dentro. É bem difícil de conseguir isso. Eu consegui, graças a Deus. E graças a Renata. Fora da bolha de fábrica de software, qual a bolha mais tensa que teve contato? Eu trabalhei muito com financeiro e financeiro que atendia a Bet. É uma dor de cabeça enorme. Não recomendo para ninguém. Coordenar a equipe de dev é sinistro. Como conciliar a vida pessoal com o trabalho? Como manter a sanidade mental em dia nesse caos de aula? Não mantive. Eu tive quase 2 burnouts no meio desse processo. Foi punk. Um desses burnouts eu solucionei começando a criar conteúdo pro TikTok. Foi a minha válvula de escape. E eu tive um outro burnout com um ataque hacker que fez com que eu não dormisse por quase 3 semanas. Tipo, foi absurdo. Não tem equilíbrio, gente. O empreendedor não tem equilíbrio. Parece besteira quando o pessoal da meritocracia fala e tal, quando é o pessoal que empreende, mas é verdade, o empreendedor não tem muito equilíbrio. Não tem equilíbrio, mas você tem vantagens. Tipo, você pode acordar 10 da manhã, né? Você pode delegar algumas coisas críticas para outras pessoas. Você não consegue delegar, claro, mas é aquela coisa, o cara trabalha 7 dias na semana, mais ou menos, mas ele chega meio-dia no escritório, diferente dos trabalhadores. Por quê? Porque ele vai poder ser chamado à meia-noite. Mas isso faz mal. Eu comecei a ter um taquicardia de ouvir o barulhinho do WhatsApp. Mas teve muito tempo que vocês iam ver eu me fechar e mudar completamente o semblante, porque ia ser um trigger psicológico, porque aquele barulhinho significava problema, isso significava que eu ia ter dor de cabeça, que ia ter que falar com o cliente, que ia ter que resolver BO. Então, essa coisa de equilíbrio é meio complicado, não existe muito equilíbrio. Isso quando você está fazendo a empresa crescer. Quando a empresa cresceu, aí você consegue, né, delegar, ter equipes fantásticas, ter pessoas melhores que você. Mas eu não tinha esse privilégio, né? Eu não cheguei nesse ponto. Quais eram os erros mais comuns na hora de contratar um dev? Houve casos que vocês caíram em golpe com profissionais sem qualificação descrita no currículo? Ó, não teve golpe de dizer o cara tem experiência nisso e não tinha. A gente conseguia filtrar bem e a gente contratava mais pensando no risco social, porque a gente contratava muito júnior e trainee. Então a gente dava oportunidade. Por isso a gente colocou muita gente no mercado. Mas a gente uma vez contratou uma pessoa achando que ela iria desempenhar bem, ele parecia um gêniozinho. A gente achou que ele ia se desenvolver bem, mas ele não era muito bom com a equipe. E isso foi crucial. E ele também não era muito bom individual, sabe? Um ego muito grande e tal. Foi bem difícil. A gente ficou com ele 2 meses. A gente assumiu uma contratação super errada, foi absurdo. Mas o que aconteceu? A gente demitiu ele, foi uma das únicas demissões, assim, demissão mesmo, porque o resto a gente sempre conversou, sempre, né, avisou. Ele a gente teve de demitir, a gente com 20 dias explicando pra ele que ele tá errando, depois com mais 10 dias, e aí na terceira conversa falou, cara, não dá, a gente vai ter que te demitir porque não rola. Mas essa pessoa entendeu o que a gente quis dizer. Claro que depois, né? 1 ano depois que a gente demitiu ele, ele mandou mensagem no LinkedIn falando, olha, cara, eu hoje entendo o que você quis dizer, tá? Eu realmente entendi, compreendi aonde eu tava errando. E eu espero que ele esteja bem, espero que ele esteja, né, transformado, porque
ele precisava entender isso, entender que ele não era o melhor dev, porque não era, ele estava começando onde que ele ia ser o melhor dev, e que ele precisava aprender a trabalhar em equipe, sabe? Então foi o único problema assim grande assim de contratação que a gente teve. Então a dica é investir para trampar na gringa mesmo. O caminho é menos árduo do que empreender. Cara, trampar na gringa, você precisa, claro, ter um inglês bom, mas o inglês bom não é bom no Brasil, sabe? Não é bom, os caras querem que você seja professor de inglês, sabe? Não, você tem que falar, comunicar, esse que é o ponto. E você precisa ter experiência. Se você tiver 5 anos de experiência, você já consegue começar a pegar trampos mais ok na gringa. Qual o caminho que eu recomendo? Você tem inglês bom e você é pleno? Tenta entrar em empresas brasileiras, nacionais, que te colocam em clientes gringos. Eu consigo falar assim de cabeça alguns. Eu não vou colocar aqui porque não estão pagando nada, mas me manda mensagem no Instagram que eu dou um toque. Porque elas fazem o quê? Elas pegam devs muito bons, que falam inglês, e dão um salário merreca pra eles aqui no Brasil, mas ainda um salário ok pra dev, e você vai trabalhar pra gringa. O que vai acontecer? Você tá ganhando mal, você não tá ganhando bem, mas você tá ganhando experiência de trabalhar pra gringa, entende? Então, você vai conseguir dessa forma ganhar uma certa experiência, ficar 1 a 2 anos numa empresa dessa, mesmo ganhando mal, você consegue depois aplicar pra solo, né? Só que aí tem 2 pontos. 2 dicas para fazer isso, tá? Eu posso depois expandir esse tema se vocês quiserem, mas vão 2 dicas aí. Primeiro, você vai precisar ter um CNPJ no Brasil, porque as contratações para gringa, para essas vagas solo, você tem que receber no CNPJ, não adianta você querer receber no CPF. E tem que ser um CNPJ ME, não adianta ser MEI, porque você vai ganhar um valor muito absurdo. Tipo, o menos que você vai ganhar é 25 mil reais, sabe? 5, 4 mil dólares por mês. E disso para cima, sabe? Quem viu a palestra lá do nosso amigo Dorval viu quanto que isso pode escalar. Então, o que eu recomendo? Você tem que abrir o CNPJ, obrigatório. Não espera, dica, não espera você conseguir a vaga para abrir o CNPJ, senão você vai ter problema para receber, porque você já tem que assinar o contrato com o CNPJ. Então, cara, e o CNPJ da região tem um certo tempo. Começou a fazer a entrevista, vê que tá indo bem, já faz o processo de abrir o CNPJ. E abre o CNPJ ME. Procurem contador que manja um pouco mais dessa parte de dev e tal. Tem os contadores que são o pessoal da Xteam e tal, eles manjam bastante. Eu tenho um contador específico e tal, mas enfim. Dado isso, o que você precisa? Você precisa ter um planejamento financeiro muito bom. Por quê? Você tem que parar de viver com o dinheiro que você recebe aquele mês. Você precisa fazer um esquema, se organizar financeiramente, para você ter uma reserva para caso dê ruim, e para você ter um fluxo de caixa pessoal. Por quê? Porque a depender do acordo que você faz com a empresa, você vai trabalhar um mês. Aí normalmente no Brasil você trabalha um mês e recebe. Vai trabalhar um mês, você vai mandar a sua timesheet, eles vão aprovar. E a depender do tipo da empresa, eles vão faturar aquilo para você só no mês seguinte. São com 30 dias. Então você trabalha 60 dias para receber o primeiro mês. É bom em um lado, porque se eles te demitirem, você ainda tem 60 dias para receber, mas é ruim por outro. Então você precisa ter um fluxo de caixa ali, né? E outro ponto, mesmo que não seja 30 dias, seja 15 dias, o dinheiro às vezes demora a chegar no Brasil. Então você tem que entender que quando você vai para a gringa, você não é mais um trabalhador, né, um assalariado, você é uma pessoa autônoma com uma empresa prestando serviço para outra empresa. E você tem que agir como isso, né? Eu tive um pouco esse conhecimento, mas eu não agi em cima disso dessa vez. Quem viu meu vídeo sobre o layoff sabe. Tive que acertar as minhas finanças depois da empresa e tal, e eu não consegui fazer a minha reserva, refazer a minha reserva, e eu não tô com essa reserva. Tô só com, né, a grana do fluxo de caixa, então precisa arrumar um trampo logo. Uma dica grande aí, uma dica extra. Quando você tem uma reserva de emergência que te garante ali 3, 6 meses, é o que vai garantir com que você escolha trabalhos que façam sentido e que paguem muito bem, porque você não vai precisar escolher o primeiro trabalho, sabe? Então é o que eu digo aí pra você. Essas foram as respostas das perguntas que rolou na Shurumit. Vai ter uma outra Shurumit. Eu com certeza vou estar na próxima Shurumit como espectador, porque, cara, aprendo demais lá, é muito da hora mesmo. E é isso, foram essas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda aqui nos comentários que eu posso selecionar para um outro vídeo de perguntas e respostas. E se você gostou desse vídeo e quer saber como é que foi o meu layoff, eu vou deixar o vídeo aqui. Até mais, tchau.